Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui na noite de hoje. A intenção nossa é, dentro de 1 hora, a gente falar um pouco sobre a interpretação da análise de solo e folha, tá ok? O tempo é bem limitado, né? Então, a gente vai ser bem específico, trazer quais são os principais parâmetros que eu preciso me atentar quanto à interpretação da análise de solo e folha, tá ok? Como me apresentei, me chamo Alessandro, eu sou engenheiro agrônomo, eu faço parte da equipe agricultura, mais especificamente a equipe de grãos, tá ok? Então, estaremos aqui discutindo durante esse tempo com vocês. Pessoal, atualmente, a análise de solo, né, nós sabemos todos aí a importância que se tem disso, né? Principalmente pensando que estamos no momento aí onde estamos encaminhando as nossas amostras de solo ao laboratório, ok? E chega esse resultado, o laudo em nossas mãos. O que eu devo levar em consideração quando eu tenho esse laudo em mãos? Primeiro fato que eu tenho que pensar, né? Qual que é o histórico do uso da minha gleba, né? Pelo menos eu ter algum levantamento aí dos últimos 5 anos, principalmente aí pensando na questão da sequência de culturas que eu utilizei, né? O pessoal que trabalha com plantio direto, então entender se eu estou fazendo somente sucessão de culturas, né? Ou seja, plantando soja, milho, ou se eu estou fazendo uma rotação de culturas, onde eu planto uma soja, planto feijão, planto um milho, planto um trigo, então eu consigo fazer uma rotação de culturas. Dentro disso, eu tenho que avaliar também qual que é o uso de corretivos e fertilizantes, quando que eu fiz as minhas aplicações de corretivos, principalmente aí pensando em calcário e gesso, para construir essa base e pensando em construção do perfil da fertilidade dos nossos solos. E, posteriormente, a construção aí da fertilidade com uso de fertilizantes, né? Principalmente nitrogenados, potássicos, fosfatados. Não podemos esquecer também do enxofre, que é muito importante para as nossas culturas, ok? Então, com esse histórico, temos o nosso histórico da produtividade, ok? Pensando aí, no mínimo, nos últimos 5 anos que a gente tem dentro das nossas áreas. Dentro disso, nós temos o diagnóstico da fertilidade, do perfil da fertilidade. Hoje em dia, não podemos pensar mais em fertilidade do solo abordando apenas parâmetros químicos. Nós temos que entender a integração da parte física, principalmente na questão de estrutura do solo, se esse solo está compactado ou não, na parte biológica, se eu tenho uma diversidade de micro-organismos no meu solo que vai promover a ciclagem de nutrientes. Isso é muito importante, porque eu estou trabalhando em um sistema de rotação de culturas, colocando diversas culturas, diversas formas de exploração de raízes dentro do meu solo. Então, eu tenho que ter micro-organismos que realizem essa ciclagem de nutrientes, que é essencial. As propriedades químicas que nós iremos abordar aqui diretamente. Com isso, eu tenho o estado atual da fertilidade do meu solo. Juntando o estado atual da fertilidade do solo com o histórico de produtividade, nós começamos a montar um plano de manejo do solo, onde eu já tenho projetado quais são as culturas que eu irei implementar dentro dessa safra, que logo se iniciará, ok? Com isso, eu vou fazer meu planejamento, principalmente pensando em rotação de culturas, diversidade de palha, diversidade de raízes, isso é muito importante. Realizar o manejo de fertilidade do solo. Tenho que pensar também no uso das plantas de cobertura, qual que é o aporte de carbono que eu estou realizando, ok? E com isso, é o que interessa para nós, para o produtor, né? Eu ter um resultado econômico, né? Então, realizar um acompanhamento econômico e ter lucratividade dentro dessa atividade. Então, essa é a grande essência aqui.
Hoje nós estaremos abordando aqui principalmente as propriedades químicas do solo, visando aí o manejo da fertilidade, ok? Então, o que nós temos? Basicamente, nós temos 17 nutrientes que, sem eles, a planta não completa o seu ciclo de vida. Dentre eles, nós temos 3 elementos que estão de graça para nós, né? Que é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Como que esses 3 elementos entram dentro desse ciclo? O carbono e o oxigênio vai entrar através do CO2, lá no nosso processo fotossintético, ok? O hidrogênio e o oxigênio vai entrar através da água, principalmente aí o pessoal que está sob regime de sequeiro, através da água da chuva. Então, nós temos basicamente esses 3 elementos de forma gratuita para nós. E pensar numa planta, ok, pessoal? Basicamente 90% da composição de uma planta ela é composta de carbono, oxigênio e hidrogênio. E esses elementos estão de formas gratuitas para nós. Posteriormente, nós temos os outros elementos que são essenciais. Nós realizamos uma subdivisão em macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Não posso esquecer de cálcio, magnésio e enxofre. A gente pensa muito em NPK. Por que a gente denomina em macronutrientes? Porque normalmente esses elementos são demandados em quilos por hectare. Eles têm uma alta demanda dentro da nossa produção, ok? Posteriormente, nós temos os nossos micronutrientes, que seria, como exemplo aqui, o boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco, e todos eles têm grande importância aí no desenvolvimento das plantas, né? Pensando aí no boro, é essencial para o desenvolvimento das raízes, ok? Pensando no cultivo da soja, cobalto, molibdênio e níquel são 3 elementos-chave aí no nosso processo de fixação biológica, onde a gente não depende de uma adubação nitrogenada, a gente adiciona uma bactéria junto à semente, que posteriormente ela inoculará as raízes da soja e irá capturar o nitrogênio que está disponível no ar e tornar ele disponível às plantas. Então, nós temos a dependência tanto dos macronutrientes como dos micronutrientes nas suas cadeias aí. Tá ok, pessoal? Então, eu gosto de começar a interpretação de análise de solo falando um pouco de amostragem de solo. Quando eu recebo um laudo do 3R em mãos, muitas das vezes a gente contesta os valores. Só que quando a gente vai contestar esses valores, será que o meu processo de amostragem do solo está realizado da forma correta? Muitas das vezes a gente não realiza, não adota critérios adequados para a amostragem do solo e ele se aparecerá, logicamente, no meu resultado, no meu laudo. E com uma amostragem errada, um laudo que não representa o estado atual da fertilidade do solo, consequentemente, eu irei realizar um plano de manejo da fertilidade errôneo, né? Então, falando um pouco aqui, o que é interessante nesse sentido? Coletar as amostras compostas em áreas homogêneas, mesmo tipo de solo, cor, posição no relevo, manejo de adubação, não misturar as amostras das glebas diferentes. Nessa figura aqui, a gente tem um exemplo clássico, tá ok? A gente tem uma área 1 aqui, pessoal. Na área 1 foi realizada uma subdivisão, ok? Eu poderia vir aqui, realizar a amostragem em zigue-zague, encaminhar para o laboratório e ter esse laudo. Só que teve alguns tipos de preparos diferentes. Eu tenho uma área aqui onde foi realizada a calagem, então eu subdividi a área 1 em 1.1. Depois, eu tenho uma região aqui dentro dessa área 1 que eu não realizei a calagem, então eu subdividi essa área em área 1.2. E durante o cultivo anterior a esse momento que eu estou realizando a minha amostragem do solo, eu identifiquei uma mancha e eu quero entender o que está acontecendo dentro dessa mancha,
então eu realizo uma subdivisão na área 1.3. Outra questão que é muito importante, como a gente observa aqui na área 2, é a questão quanto à declividade do terreno, né? Então, na área 2, a gente tem uma área de encosta e depois a gente tem uma área de baixada aqui, né? Então, eu realizo essas subdivisões. Então, é muito importante eu adotar esse tipo de critério no momento da minha amostragem. Quanto aos equipamentos para a amostragem do solo, o que nós temos disponível? Tá ok, pessoal? Eu gosto de dizer que, na grande maioria dos casos aí, esse amostrador aqui, o enxadão, é o grande parceiro, mas nós temos equipamentos que podem nos fornecer uma amostra mais adequada. Não descarto a amostragem com enxadão, mas desde que ela seja realizada com critério. Eu não posso pegar um enxadão, chegar lá para o meu funcionário, falar assim com ele, oh, vai lá, cavou com os buracos, traz uma amostra de solo dentro de um saquinho que eu vou encaminhar para o laboratório. Eu tenho que ter critério contra isso. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu quero enfatizar aqui com vocês. Nós temos o trado holandês, que é muito utilizado, um dos amostradores mais utilizados aí no Brasil, que é o trado de sonda, que é este aqui, que a gente dá umas marteladas em cima dele para poder fazer essa coleta, ok? Temos alguns amostradores especiais aqui também, como esse trado de caneca, tá ok? Principalmente o pessoal que está em regiões de solos arenosos, que ao a gente realizar a amostragem do solo, pode perder um pouco da estrutura, né? E eu pensando em coletar aí na estratificação de 0 a 20, 20 a 40, o ideal é a gente utilizar esse trado de sonda aqui, que ele conserva um pouco melhor a minha amostra de solo. Hoje nós também temos a questão da amostragem de pontos georreferenciados, ok? Então, nós podemos realizar essa amostragem aqui com equipamentos hidráulicos acoplados ao quadriciclo, ok? Ou até mesmo por meio de furadeira, uma furadeira BT. A gente observa muito o pessoal no campo também com essas furadeiras elétricas acopladas com uma rosca. O que eu gosto de chamar a atenção aqui com vocês? Ao realizar a amostragem com esse tipo de equipamento aqui, que é uma rosca, né? Como a gente pode observar nesse trado de rosca aqui também, o volume de solo que será coletado, ele é menor que um volume de solo que eu coleto aqui, por exemplo, num trado holandês. Então, o que eu vou atentar quanto a esse aspecto? Realizar um maior número de subamostras, tá ok, pessoal? Então, se eu estou realizando ali 20 subamostras no convencional, aqui eu vou dobrar para 40 para ter que essa minha amostragem realmente seja representativa, tá ok? Então, pensando aqui, como que eu realizo? Pelo menos 20 subamostras por área para se ter alguma garantia de representatividade. Então, se eu for realizar uma amostragem convencional, eu divido os meus talhões, tá ok? E vou andando em zigue-zague e realizando essas amostragens de solo. Tá ok, pessoal? Então, eu faço um talhão 1, talhão 2, talhão 3 e talhão 4. Se eu estiver trabalhando com culturas perenes, o que é interessante, como é interessante eu realizar essa amostragem? Realizar essa amostragem na projeção da copa da planta aqui. Por que eu realizo essa amostragem na projeção da copa da planta, né? Porque é nessa região onde eu realizo a minha adubação. Então, é aqui que eu vou identificar qual está realmente o manejo da fertilidade do solo dentro dessas áreas. Porventura, né, o pessoal, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem adotados aí a estratégia de plantas de cobertura. Então, eu utilizo, por exemplo, uma braquiária na entrelinha de um café, na entrelinha de um citrus. Então, talvez seja interessante eu fazer essa amostragem aqui na entrelinha para entender se eu tenho um bom nível de fertilidade. Neste caso aqui, eu vou fazer o meu caminhamento em zigue-zague. Vamos pensar que essas linhas retas aqui serão as minhas linhas de plantio, ok? E aqui eu realizo o meu percurso, né? Eu vou andando em zigue-zague dentro do meu talhão e realizando essas amostragens. Tá ok, pessoal? A outra forma que a gente tem
para realizar essa amostragem, que é por meio das amostras georreferenciadas, é dessa forma, né? Quando a gente realiza ou através de uma furadeira BT, ou por meio de um quadriciclo, com um amostrador acoplado. Então, eu subdivido os meus talhões em grades amostrais. Normalmente, essas grades amostrais variam entre 1 e 3 hectares, ok? Ou senão, eu posso pensar essa amostragem de solo também no formato de célula, ou seja, cada quadradinho desse aqui me representaria uma porção aí de 5, 10 hectares dentro do meu talhão. Então, eu posso fazer essa amostragem marcando um ponto central e realizando essa amostragem ao redor desse ponto central, ou eu posso realizar essa amostragem de forma que eu represente todo esse quadrado, né? Na forma de um transecto, ok? Ou na forma aqui de linhas paralelas. Então, são essas formas aqui que a gente mais tem encontrado no campo e observado o pessoal realizar as amostragens de solo. Tá certo, pessoal? Então, pensando aqui, as metodologias e as profundidades de coleta, é muito bom, é importante eu definir aqui a questão da estratificação. Se eu vou realizar só de 0 a 20, mas entender também qual é o meu perfil. Então, é importante eu coletar de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. Tem pessoal aí que está realizando esse tipo de investigação mais profunda e está realizando essa estratificação até 1 metro de profundidade. Então, pensando na interpretação dos resultados para fins de recomendação de adubação e calagem, não altera os valores dentre essas camadas que eu estou analisando, tá ok? O nível de fertilidade, ele é um só. É isso que eu tenho que levar em mente. Tá ok, pessoal? E solos que recebem aí a prática da fertilização em superfície, né? Principalmente o pessoal do Brasil Central, que está aí na região do Mato Grosso, como a gente tem áreas extensas, o pessoal tem realizado a prática da adubação em superfície. Então, aqui é muito importante eu dividir em camadas. Então, não só coletar 0 a 20, mas coletar 0 a 5, 5 a 10, porque eu vou ter um grande efeito da fertilidade nas primeiras camadas, ok? Ou se não, 0 a 10, 10 a 20, fazer essa estratificação, entender como está a construção da fertilidade no meu perfil do solo. Então, entender essa fertilidade de maneira estratificada. Essa é a grande chave aqui. Tá ok, pessoal? Então, coletei minhas amostras, encaminhei para o 3R Lab. Chegou comigo posteriormente o resultado. Como que eu realizo a interpretação desses resultados? É disso aqui que a gente vai estar conversando a partir de agora. Para isso, nós temos alguns boletins e manuais disponíveis, tá ok, pessoal? Então, nós temos o boletim técnico número 100, para o pessoal que está na região de São Paulo, um boletim mais específico. Manual de adubação e calagem, para o pessoal que está no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nós temos um boletim para essa interpretação. No estado do Paraná também, nós temos o manual de adubação e calagem. Então, nós temos esse informativo. Para quem está no estado aqui de Minas Gerais, nós temos a 5ª aproximação para realizar essa interpretação. E o pessoal que está no Brasil Central, Mato Grosso, que está aí no Matopiba, nós temos essa publicação aqui da Embrapa, que hoje em dia tem até um link disponível aí, que a gente consegue fazer o download desse informativo aqui para poder fazer a informação. Se vocês entrarem no site da Embrapa e digitarem Cerrado, Correção do Solo e Adubação, vocês conseguem acessar a esse manual, boletim aqui para realizar a interpretação, e aqui também tem algumas considerações sobre recomendação também de corretivos e fertilizantes para as principais culturas. Tá ok, pessoal? Então, pensando na minha fertilidade do solo, essa figura aqui ela é essencial, porque aqui que eu vou conseguir transformar um solo de baixa fertilidade
em áreas de alta produtividade, né? Que eu quero ter resiliência. O que é ter resiliência, né? Nós estamos passando por um momento crítico. Nós temos observado, principalmente o pessoal que plantou milho segunda safra, muitas lavouras, principalmente no sul do Brasil, sofrendo com geadas, muitas lavouras no Brasil Central sofrendo com a falta de água, com escassez hídrica, né? Então, eu tenho que pensar em estratégias de manutenção da fertilidade do meu solo, com que me dê resiliência, que eu consiga passar por períodos críticos como esse. Uma das alternativas que nós temos é por meio aqui desta interpretação, tá ok? Como que nós realizamos essa interpretação? Então, nós dividimos em classes de fertilidade, né? Então, eu tenho a classe aqui de muito baixo, baixo e médio, tá ok? Quando eu estou dentro dessas três classes, eu estou na minha fase C. O que é a minha fase C? É a fase de construção da fertilidade do meu solo. Tá ok, pessoal? Então, eu realizo aqui uma adubação de correção. Eu viso muito mais corrigir os teores de nutriente no meu solo e, posteriormente, pensar em uma adubação para a planta. Então, se eu tiver em níveis muito baixo, baixo e médio, eu estou na minha fase de construção da fertilidade do solo. A partir disso, eu tenho o meu nível crítico. O que é o nível crítico? O nível crítico é aquele teor mínimo que eu quero ter no meu solo, que me garanta aí pelo menos 90% da minha produtividade esperada da cultura que eu vou estar implantando. Então, esse é o nível crítico. Então, o número mágico, qual que é o teor de fósforo que eu preciso ter no meu solo? É a partir desse nível crítico aqui que nós determinamos ele. Então, a partir dessa faixa do nível crítico, nós estamos na classe de alto teor de nutriente no meu solo. Estou na faixa de manutenção, tá ok? Então, eu viso uma adubação de manutenção. Eu penso muito mais na planta aqui, tá ok, pessoal? Depois eu estou no nível muito alto, então eu vou para a minha fase R, que seria a minha fase de reposição. Eu já tenho bons teores de nutrientes no solo, então eu vou visar uma adubação aqui para repor apenas aquele nutriente que será exportado da minha área. Como que eu exporto o nutriente? Através dos grãos, né? Então lá nos grãos tem a parte dos nossos nutrientes que a gente consegue fazer uma adubação de reposição. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Pensando aqui na nossa interpretação, eu gosto de fazer algumas subdivisões em classes. Primeiro, eu gosto de entender a acidez do meu solo. Então, quando eu penso em acidez do solo, o que eu estou visando, né? Valores de pH, alumínio, H mais Al e saturação por alumínio. Quais são os componentes de acidez que a gente tem no solo? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a nossa acidez ativa, ou seja, ele vai medir como que eu identifico os íons H+, estão dissociados aí na solução do solo. Eu identifico ele pela leitura do valor do pH do meu solo. É uma leitura direta, tá ok? Posteriormente, eu tenho a minha acidez trocável. O que é essa acidez trocável? Vai me medir lá a quantidade de alumínio que eu tenho no meu solo, alumínio trocável. Então, a minha acidez trocável, eu estou avaliando os teores de alumínio. E eu tenho a minha acidez potencial, que ela mede os íons H+, e alumínio ligados à fase sólida aí do meu solo. Lá nos colóides do solo, eu tenho esses elementos. Então, eu vou fazer a leitura aqui do H mais Al, ou mais conhecido aí como poder tampão. O que seria basicamente esse poder tampão? O poder tampão, já observaram quando a gente realiza uma calagem visando aí a atingir uma saturação por base por volta de 70%, e muitas das vezes nós chegamos ali próximo a 50%, 60%, não chegamos a esse 70%. O que ocorre com isso? Principalmente está associado a esse poder tampão, ou seja, é a capacidade que o solo tem de resistir a uma correção. Ou seja, eu tenho um solo muito ácido
e estou adicionando uma base, por exemplo, o calcário, tá ok? Então, esse solo vai resistir a essa mudança abrupta do pH. Então, esse é o poder tampão do meu solo. Tá ok, pessoal? Então, prosseguindo aqui, como que eu interpreto isso? Isso aqui é um gráfico conhecido de muitos de nós, ok? Que é onde eu tenho a minha faixa de pH aqui, no eixo X, e no eixo Y eu tenho a disponibilidade dos meus nutrientes. Tá ok, pessoal? O que eu observo? Que eu tenho uma faixa ótima, que está entre 6 e 6,5. Ou seja, é onde eu terei aqui os meus menores teores de alumínio no solo. Eu vou otimizar aqui os teores de potássio, cálcio e magnésio, otimizar os teores de nitrogênio, enxofre e boro, otimizar aqui os teores de fósforo do meu solo, otimizar aqui os teores de molibdênio e cloro, ok? E também vou otimizar, por mais que seja decrescente, mas eu consigo pegar um ponto ótimo aqui nos meus teores de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, por isso que é importante a gente sempre visar o valor de pH do nosso solo entre 6 e 6,5, porque é nessa faixa que eu consigo otimizar a maior disponibilidade dos nossos nutrientes. Tá ok, pessoal? Então, pensando aqui, como que esse pH auxilia também, né? Vou realizar o manejo da fertilização, né? Então, vou utilizar lá o meu nitrato, a minha ureia, o meu MAP, DAP, um super simples, um super triplo, ok? Um cloreto de potássio, um sulfato. Então, eu tenho dentro das minhas faixas de pH, ok? Por exemplo, se eu estou com um pH aqui por volta de 4,5, eu vou conseguir aproveitar apenas 20% desse nitrogênio, 30% do fósforo, 30% do potássio, 40% do enxofre, 20% do cálcio, 20% do magnésio. Em média, de toda aquela adubação que eu realizei, se eu estiver dentro dessa faixa de pH, eu estarei aproveitando aqui por volta aí de 26%. Já se eu estou dentro de uma faixa aí do pH por volta de 6,5, eu consigo aproveitar 100% do meu nitrogênio, 100% do fósforo, 100% do meu potássio, 100% do meu enxofre, 83% do meu cálcio e 80% do magnésio. Eu saio de um cenário onde eu aproveito 26% e vou para um cenário aqui onde eu aproveito 93% daquela adubação. Então, eu consigo aqui, trabalhando dentro dessa faixa de pH ótima, ser mais eficiente com esse meu manejo da adubação do solo. Tá ok, pessoal? O alumínio no solo, o que eu gosto de falar? É tolerância zero, tá ok, pessoal? Eu não quero ter alumínio dentro do meu solo. Aqui, só para título de curiosidade, tá ok? Isso aqui foi desenvolvido em uma solução nutritiva, onde eu tenho uma solução onde não contém um alumínio, onde eu tenho uma solução onde contém um alumínio. Olha como o alumínio ele é uma barreira química ao desenvolvimento radicular. Aqui eu consigo observar claramente que eu tenho uma raiz muito mais vigorosa, que ela vai explorar o meu solo, que ela vai buscar esse nutriente em profundidade, que ela vai ser uma planta resiliente, né? Que eu vou conseguir pôr essa raiz a 2 metros de profundidade, que ela vai beber essa água lá com maior qualidade. Então, aqui a gente tem uma foto dessas raízes numa microscopia, ok? Num raio-x. Aqui eu vejo uma ponta da raiz, né? Sua coifa aqui, que ela tem um bom desenvolvimento radicular, não tem nada impedindo. Aqui eu já vejo uma raiz que não tem tanto essa capacidade, ok? E aqui a gente observa o circulado aqui, ela começa até a extravasar, né? Romper a sua célula ali. Então, com certeza, quando eu tenho alumínio aqui, eu não tenho esse desenvolvimento pleno aí das raízes das minhas plantas. Tá ok, pessoal? Então, pensando aqui nos valores de acidez, né? Alumínio, a tolerância é zero, ok?
Interpretação do pH, se ele for abaixo de 4,5, isso é um indicativo que eu não tenho cálcio e magnésio no meu solo, altos teores de alumínio, que eu não quero dentro do meu solo, e grande fixação de fósforo, que eu vou adicionar aquele fósforo e não vou ter o seu pleno aproveitamento, ok? E quando eu tenho um pH muito acima de 7, posso ocasionar aí algumas restrições na disponibilidade de micronutrientes. Como nós vimos lá no gráfico de disponibilidade, eu tenho alguns micronutrientes que, à medida que eu aumento muito meu pH, eles ficam indisponíveis dentro do meu solo. Posteriormente, a entender como está a acidez do meu solo, né, que é o principal fator que eu tenho que atacar, agora eu vou dimensionar a caixa do meu solo. O que eu vou fazer aqui? Entender qual que é o tamanho do armário, do compartimento, que eu consigo colocar nutrientes. Vamos pensar aqui, se eu tenho um guarda-roupa de 5 portas, esse guarda-roupa ele tem uma capacidade de armazenar muito mais conteúdo, ok? Se eu tenho um guarda-roupa de 3 portas, esse guarda-roupa ele tem uma menor capacidade de armazenar conteúdo. Então, eu faço esse dimensionamento. Como que eu faço esse dimensionamento? Entendendo aqui o tamanho da caixa, né? Então, eu vou olhar valores de matéria orgânica, CTC, saturação por base, teores de argila, silt e areia. Então, esses são os nossos principais indicativos aqui. Tá ok, pessoal? Então, entender o que é CTC, né? É a capacidade que os colóides do solo possuem para reter esses cátions, né? Que são os nossos nutrientes, sendo diretamente dependendo das cargas negativas presentes nele. E vai regular também a liberação de nutrientes em forma disponível para as plantas. Então, vamos pensar aqui uma partícula de solo, um colóide do solo, que é uma partícula de argila, ok? Então, ele é carregado negativamente, onde eu vou ter meus nutrientes aqui, potássio, cálcio e magnésio, que estarão ligados a ele. E ele vai me fazer a troca, né, entre esses elementos que estão ligados à fase sólida aqui e serão absorvidos aqui pelas raízes das plantas. Tá ok, pessoal? O que é importante eu entender aqui da CTC? Normalmente, quando eu tenho uma CTC abaixo de 8 centimol, isso me indica que eu tenho um alto teor de areia, eu posso ter uma maior lixiviação de nitrogênio e potássio, eu tenho uma baixa capacidade de agregação do solo, e não é um solo que tem tanto uma boa estrutura, né, que não se agrega tanto, e eu tenho uma baixa capacidade de retenção de água desse solo também, tá ok? Quando eu tenho uma CTC acima de 8, normalmente é um indicativo que eu tenho um alto teor de argila, eu tenho uma maior capacidade de reter nutrientes, ok? Vamos pensar aqui e fazer a nossa analogia. Aqui é o meu guarda-roupa de 3 portas e aqui é o meu guarda-roupa de 5 portas. Então, eu tenho uma maior capacidade de estoque dentro desse solo. Tem uma alta capacidade de agregação e uma maior capacidade de retenção de água nestes solos também. Tá ok, pessoal? Então, só para a gente entender, quando eu vou realizar um arrendamento de uma gleba ou quando eu vou adquirir uma propriedade, eu posso ir lá coletar uma amostra de solo e encaminhar para o laboratório. E quando eu interpreto a minha CTC, eu entendo qual que é o tamanho dessa caixa, né? Quanto que eu consigo armazenar, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda A aqui, que eu tenho uma CTC de 12 centimol, e uma fazenda B, que eu tenho uma CTC de 5 centimol. Qual que seria a melhor opção aqui, né? Obviamente, eu escolheria aqui por essa fazenda A, pois eu consigo colocar mais nutrientes. Colocando mais nutrientes, isso é um indicativo que eu tenho um potencial produtivo maior. Tá ok, pessoal? Não quer dizer que na fazenda B, eu realizando um bom manejo, eu consiga ter bons tetos produtivos. Então, a fazenda B, ela é um indicativo que eu tenho um maior desafio.
de como manejar essa fertilidade, não só na parte da questão de nutrientes, mas eu terei que pensar em estratégias aqui, principalmente em plantas de cobertura, tá ok? Para eu ganhar essa resiliência aqui durante a minha produção. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Como fazer o cálculo da minha CTC, né? Primeiro, eu calculo a minha soma de bases, que são os teores de cálcio, magnésio e potássio. Alguns laboratórios consideram o sódio também, tá ok? Então, eu realizo esse cálculo aqui. Posteriormente, eu calculo a minha CTC efetiva. Como vocês observaram no nosso laudo, essa CTC efetiva ela é representada pelo T minúsculo, tá ok? Então, é os teores de cálcio, magnésio e potássio, ou seja, a minha soma de bases, mais o valor de alumínio que eu tenho lá na minha análise do solo. Tá ok, pessoal? Então, quando eu penso em CTC efetiva, é aquela caixa que está disponível para mim usar ela ali de forma imediata, tá ok? E eu tenho a minha CTC potencial, ou CTC pH7, representado pelo T maiúsculo, que é o cálcio, magnésio mais o potássio, aqui mais o H mais a L, tá ok, pessoal? A diferença entre a efetiva e a potencial é que na efetiva eu somo apenas o teor de alumínio e na minha potencial eu entro o H mais a L. Qual que é a diferença de uma para outra? Que na potencial eu consigo vislumbrar aqui qual que é o potencial máximo de armazenamento dentro deste solo. Tá ok, pessoal? E na efetiva aqui é o que eu tenho prontamente disponível ali de elementos básicos, né, para as minhas plantas. Outra questão que a gente observa também é a saturação por bases, ou seja, o que é isso? O quanto que essa minha CTC, ou seja, o quanto desse meu armário eu tenho de bases. O que seriam as nossas bases? Olha lá, SB, soma de bases. Então, seriam os teores de cálcio, magnésio e potássio, ok? E eu divido isso pela CTC e multiplico por 100, eu tenho esse valor da minha saturação por bases. Tá ok, pessoal? O que vale ressaltar aqui, né? A gente sempre visa isso. Ah, eu quero uma saturação por base de 70, eu quero uma saturação por base de 80. Então, aqui eu vou entender o quanto de cálcio, quanto de magnésio, quanto de potássio que eu tenho que adicionar dentro do meu solo para chegar a esses teores. Então, aqui só uma forma da gente exemplificar, né? O que é uma saturação por base aí, que seria por volta de 20%. Eu tenho alta presença de alumínio, H+, aqui já estou em 50%. Eu tenho esse alumínio ainda, mas já tenho bons teores de cálcio, magnésio e potássio. E quando eu chego próximo a 70%, 80%, eu vou ter uma grande parte dessa minha CTC aqui, ocupada principalmente aqui por potássio, cálcio e magnésio. Tá ok, pessoal? Matéria orgânica. A matéria orgânica, ela consegue abordar os 3 tripés do nosso solo, né? O químico, o físico e o biológico. Lá na função biológica, ela é fonte de energia. A gente não falou de micro-organismos, então eu tenho que adicionar palha e esses micro-organismos vão consumir essa palha, né? Então é a fonte de energia, reserva de nutrientes, resiliência do sistema planta-solo. Então, essa é a função biológica da matéria orgânica. Nas funções físicas, ela vai me dar estabilidade estrutural, né? Ela vai construir uma estrutura do solo, vai colocar poros, macroporos, microporos, vai me dar uma melhor estrutura, maior capacidade de reter água. Outra questão, propriedades térmicas, né? Então, pensando com um solo exposto e um solo coberto com palha, onde que eu terei menor temperatura? Obviamente que é neste solo onde está coberto com palha. E principalmente o que nos interessa aqui, as suas funções químicas, que é o único que tem a capacidade aqui de aumentar a nossa CTC, ela vai regular também a questão do pH do solo e a agregação aqui da matéria orgânica nos minerais do solo,
que vai ter essa capacidade aqui de aumentar a CTC do meu solo. A questão da textura está muito ligado aqui às porcentagens de areia, argila e silt, né? Então, quando eu cruzo essas informações, por exemplo, eu tenho 40% de areia, 50% de argila e 50% de silt, aqui, e 10% de silt, né? Estou nesse pontinho aqui, eu tenho um solo argiloso. Aqui que eu consigo entender se eu tenho um solo de textura franca, argilosa, ou um solo mais arenoso, tá ok? Então, eu consigo entender essa relação por meio do meu triângulo textural. Tá ok, pessoal? Posteriormente, aqui eu vou entender um pouco das bases, né? O que são as bases? Os teores de potássio, cálcio e magnésio e suas relações na CTC. Então, eu tenho que entender o quanto que eu tenho de cálcio na minha CTC, quanto que eu tenho de magnésio dentro da minha CTC e o quanto que eu tenho de potássio dentro dessa CTC também, tá ok? O que é importante, né? A saturação do complexo coloidal. Quanto mais saturado, ou seja, quanto maior a minha saturação por base, o meu V%, maior fornecimento de nutrientes às plantas, ok? Outra questão, tem que lembrar, o alumínio ele tem a carga 3, então ele tem uma preferência de ligação lá no coloide. Depois eu tenho o cálcio, o magnésio, o potássio, o amônio e o sódio. O sódio é o primeiro aí a ser lixiviado, né? Então, por isso que eu tenho que me preocupar com o alumínio, porque ele tem uma prioridade aqui de ligar a esses colóides do solo, tá ok? Questão de textura e pH, né? Quanto mais ácido e arenoso, menor a disponibilidade, porque eu vou ter uma menor caixa desse solo, então não vou conseguir adicionar a quantidade tão grande de nutrientes dentro deste solo, tá ok? E lembrar aqui de desbalanços, né? Excesso de cálcio prejudica a absorção de magnésio e vice-versa. Excesso de potássio prejudica a absorção de magnésio. Então, eu tenho que ter essa relação aí construída e bem balanceada. Para isso, o que eu quero, né? Uma saturação para alumínio, que é o teor de alumínio dividido pela CTC efetiva vezes 100. É zero, que a gente quer alumínio zero, então esse valor aqui tem que ser zero. Saturação para potássio, que é a quantidade de potássio dividido lá pela minha CTC potencial. Tá ok, pessoal? O que eu quero? Que ela fique entre uma faixa aí de 2 a 5%. Então, é essa relação que eu quero. Cálcio na CTC, entre 60% e 70%. Tá ok? Magnésio, entre 10% e 20%. Então, basicamente, aqui, se eu levar em consideração essas relações, eu terei um bom equilíbrio e não terei esse desbalanço entre essas bases. Tá ok? Vale ressaltar que, por exemplo, aqui o magnésio, ele aparece tanto em miligrama por decímetro cúbico, quanto em centimol por decímetro cúbico. Então, se eu pegar o valor do meu potássio em miligrama por decímetro cúbico, dividir por 391, eu vou ter esse valor de potássio em centimol. Ou se eu tenho esse valor de potássio em centimol e multiplicar por 391, eu vou chegar nesse valor em miligrama por decímetro cúbico. Só para a gente pensar nessa relação ideal aqui, né? A gente pegar a nossa CTC potencial, ou seja, se eu tenho uma CTC a maior que 8, normalmente eu vou trabalhar aqui próximo a 5% da minha CTC ocupada com potássio. Se eu tenho uma CTC abaixo de 8, ok? Normalmente eu vou trabalhar entre valores aí de 3 a 4% da de potássio ocupando a minha CTC. Tá ok, pessoal? E lembrar daquela velha relação, né? 9 para 3 para 1. Ou chegando aí a 25 para 5 para 1, né? O que seria esse 9 para 3 para 1, né? Seria basicamente eu ter 3 centimol de carga de cálcio, 1 centimol de carga de magnésio e 0,3 centimol de carga de potássio. Então, é daqui que eu tenho essa relação balanceada.
Tá ok, pessoal? Os demais nutrientes, que seriam aqui a questão do fósforo, o enxofre e os nossos micronutrientes. Tá ok, pessoal? A questão do fósforo, vale ressaltar aqui, o 3R Lab está apto a realizar a análise de fósforo nas duas metodologias mais comuns encontradas no Brasil, tanto em Melick quanto em resina. Quando eu vou fazer a interpretação do meu fósforo em Melick, vale ressaltar que eu tenho que cruzar informações de textura, ou seja, entender qual que é o teor de argila que eu tenho no meu solo, ou então entender o que é o fósforo remanescente, para aí sim eu cruzar essas informações com o meu fósforo Melick, entender se eu estou na classe baixa, média, alta ou muito alta, ok? Já a resina trocadora de íons, a interpretação dela é o seu valor absoluto. Eu não tenho que cruzar essas informações. A gente vê muita discussão, qual que é um melhor que o outro? Eu não vejo um que seja melhor que o outro. A grande questão aqui é eu saber interpretar bem esse número. Ou seja, quando eu estou utilizando o extrator Melick, eu tenho que cruzar informações de fósforo remanescente ou teor de argila no meu solo. Quando eu vou interpretar o meu resultado de fósforo por resina, eu tenho que entender que é o meu valor absoluto, tá ok? Eu não preciso de correlacionar nenhum outro fator. Então, basicamente, é disso que eu preciso de entender aqui para uma boa interpretação do solo, tá ok? A questão do enxofre, verificar aí camadas inferiores, principalmente a camada de 20 a 40, ok? Lembrar que ele tem uma dinâmica no solo similar ao nitrogênio, ou seja, ele tem uma boa capacidade de lixiviação percolar no meu perfil do solo, tá ok, pessoal? E é um dos macronutrientes que a gente mais esquece. E lembrando que, por exemplo, a cultura da soja, que é a cultura carro-chefe no nosso país, ele é um elemento essencial que garante aí que eu tenha boas produtividades. Tá ok, pessoal? Então, a deficiência aí está associado ao emprego de fertilizantes concentrados sem enxofre. Então, isso aí tem aumentado cada vez mais. A gente tem observado isso. Utilizar apenas ureia, utilizar apenas um MAP, ou se não, apenas um cloreto de potássio. Então, eu não estou utilizando tanto este elemento, ok? Além disso, o uso de enxofre dentro dos defensivos agrícolas, né, que seria uma outra forma da gente fornecer esse elemento, tem reduzido, tá ok? E com isso, a gente vai esgotando aí a reserva de enxofre dentro dos nossos solos. Tá ok, pessoal? Quanto à interpretação aqui dos meus micronutrientes, eu tenho que lembrar, primeiro passo é fazer uma amostragem que seja realmente representativa, principalmente porque os seus teores por volta de miligrama são mais baixos no meu solo, ok? E são necessários em quantidades pequenas, mas lembrar que eles são essenciais para o desenvolvimento das plantas, ok? As deficiências desses micronutrientes, eles variam aí de acordo com as regiões, de acordo com a mineralogia. O que é mineralogia? Se eu tenho um solo mais argiloso, se eu tenho um solo mais arenoso, isso aí vai alterar toda a dinâmica de micronutrientes no meu solo também, ok? Além daí da questão, eu acabei de realizar um processo de abertura no meu solo, né? Então, eu acabei de adicionar uma base. Eu posso, no primeiro momento, ter um pH mais alto. Então, não posso, por consequência, não ter uma boa disponibilidade. Mas, posteriormente, à medida que esse pH vai voltando ali próximo a 6, 6,5, eu vou tendo essa boa disponibilidade desses micronutrientes também. Tá ok, pessoal? Além disso, o que eu tenho chamado a atenção, né? Atentar quanto ao extrator, né? Normalmente o boro é utilizado aí a água quente. Já para o cobre, manganês e o zinco, eu tenho as duas metodologias, o Melick e o DTPA. Normalmente o DTPA aqui, para o pessoal que
encaminhar aí para os laboratórios do estado de São Paulo, esse resultado em DTPA. Já para os demais laboratórios no Brasil, é o valor em MELIC. Tá ok, pessoal? Então, atentar quanto a essa questão aqui. Algumas considerações, tá? Pessoal que está no estado de São Paulo, normalmente a unidade mais utilizada é milimol de carga por decímetro cúbico, ok? Então, se eu pegar o meu valor de centimol de carga por decímetro cúbico e multiplicar por 10, eu obtenho esse valor aqui em milimol. Ou se eu pegar esse valor em milimol e dividir por 10, eu vou chegar nesse valor aqui em centimol, tá ok? Miligrama por litro, miligrama por quilo, miligrama por decímetro cúbico, normalmente está relacionado lá ao nosso ppm, que é a nossa parte por milhão. Uma questão que a gente vê o pessoal errar muito, tá ok? Normalmente eu tenho matéria orgânica em porcentagem, alguns saem em grama por quilo. Então, se eu pegar o meu valor em porcentagem e multiplicar por 10, eu terei esse valor em grama por quilo. Então, cuidado com o 3 e o 30, tá? Então, eu tenho que me atentar a essas unidades aqui. E, normalmente, o pH em cloreto de cálcio acrescido aí de 0,6 unidades, eu tenho o meu valor do pH em água. Então, pensando aí em questão de conversão de unidades, essas 4 aqui são a que eu mais observo e o pessoal escapa um pouquinho e não realiza uma boa interpretação. Aqui eu deixo com vocês uma tabela que eu compilei aí dos diversos boletins, ok? Para todos os elementos, tá? Aqui o meu fósforo MELIC, vou ressaltar que é um solo entre 35% e 60% de argila. Então, se eu tiver um solo que fuja dessa classe, essa interpretação aqui do meu fósforo MELIC não irá ser representativa. Tá ok, pessoal? Então, aqui eu classifico em valores muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Tá ok? Então, deixo essa colher de chá aí com vocês. Algumas questões aí sobre relevância dessa, lembrar dos laboratórios, das suas particularidades, ok? Aqui eu destaco principalmente a questão do fósforo, o MELIC, todos os estados, exceto em São Paulo, e a resina aqui mais utilizada no estado de São Paulo. Os demais aí a gente consegue ter uma boa parametrização, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho da interpretação da análise de folha. Então, qual que é a sua relevância, né? Ela possibilita verificar o estado nutricional, ou seja, peguei minha análise solo, interpretei, fiz a minha recomendação. Será que aquela recomendação que eu passei ao produtor, ela está atendendo nutricionalmente a minha planta? Então, é por meio da minha amostragem de folha, análise de folha, que eu vou realizar esse balanço nutricional, ok? Lembrar que a planta é o extrator natural dos nutrientes disponíveis, né? Igual a gente falou aqui do fósforo. Eu tenho um extrator MELIC e eu tenho um extrator resina. Qual que é melhor? O melhor é a planta, porque é ela que vai lá buscar esse fósforo que está disponível no solo. Tá ok, pessoal? Outra questão, a análise foliar possibilita eu inferir uma questão aqui quanto à fome oculta. O que seria essa fome oculta, né? Eu posso estar em um sintoma de deficiência nutricional com a planta, mas ela não me apresentou isso de forma visual. Então, por meio da minha análise de folha aqui, eu consigo realizar essa identificação. E lembrar que a análise solo unida à análise de folha vai me proporcionar uma melhor interpretação e indicativo dos nutrientes disponíveis no solo e o que está sendo absorvido pelas plantas. Aqui eu tenho uma tabela, né? Só para a gente poder entender. Por exemplo, no milho, aparecimento da inflorescência feminina, o cabelo, folha oposta e abaixo da espiga, número de folhas por talhão, 30. Soja, florescimento pleno,
terceira folha amadurecida a partir da ponta do ramo, com o pecíolo excluído, né? Então, eu vou coletar 30 folhas aqui também. Aqui eu tenho demais culturas, caso seja interessante para vocês aí também, tá ok? Então, só para a gente entender aqui, pessoal, no caso da soja, o que é essa terceira folha do ápice? Então, eu estou aqui no florescimento pleno, observa aqui que é o estágio R1 da minha cultura, R2, né? Então, florescimento pleno. Eu vou contar o terceiro aqui, né? Então, eu tenho um trifólio aqui, um trifólio, dois trifólios, três trifólios. Então, esse trifólio aqui eu irei coletar para a minha amostragem de folha para soja. No caso do milho, eu tenho lá a fluorescência feminina, né, a cabeleira exposta. Eu vou coletar, eu tenho a folha da espiga e eu tenho abaixo aqui da espiga oposta e abaixo, né? Então, esta folha aqui que eu estarei coletando para a minha amostragem de folha, no caso do milho. Quanto à sua interpretação, né, nós temos aqui os macronutrientes, normalmente eles são representados em grama por quilo, e os micronutrientes são representados em miligramas por quilo. Tá ok, pessoal? Então, aqui eu deixo para vocês uma tabelinha que eu tenho utilizado também para essa interpretação. Então, eu gosto de estar olhando esta classe aqui, ó, normalmente em grama por quilo, e aqui miligrama por quilo, tá ok? Essa aqui é para o caso da soja, e essa tabelinha aqui, a mesma coisa, a faixa adequada, grama por quilo, miligrama por quilo, macronutrientes, micronutrientes. Então, essa faixa do meio aqui que eu tenho utilizado para realizar essa interpretação. Alguns aspectos que eu vejo como relevantes. Eu tenho alguns elementos que são altamente móveis, então eles têm uma boa capacidade de circular nas plantas, né? Normalmente, esses elementos móveis, eu vou identificar a sua deficiência nas folhas mais velhas das plantas, ok? Quais são esses elementos? Nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Então, quando eu for realizar uma diagnose visual, que isso aí depende muito do conhecimento prático da pessoa no campo, tomar muito cuidado aqui para não confundir uma deficiência nutricional, principalmente com doenças que atacam as culturas, né? Então, se for nas folhas velhas, então pode ser nitrogênio, fósforo, potássio ou magnésio. Eu tenho alguns elementos imóveis ou pouco móveis, que normalmente esse sintoma de deficiência vai aparecer nas folhas novas. Então, boro, cálcio, manganês, molibdênio, ferro, zinco, enxofre e cobre, ok? O que eu gosto de ressaltar, pessoal? Se a gente detectou a diagnose visual de uma deficiência nutricional nas plantas, normalmente não recupera mais. Não adianta eu querer realizar uma adubação foliar, porque aquela folha ela já não vai recuperar. Eu posso salvar algumas, dependendo do estágio fenológico da minha cultura, o que vai vir posteriormente. Mas o que já atacou anteriormente, eu não consigo fazer essa recuperação. Tá ok? E lembrar, para não confundir, né? Normalmente esses sintomas são bem característicos e causam essa confusão, como nitrogênio e enxofre, potássio e cálcio, magnésio e manganês. O que eu tenho que lembrar? Nitrogênio, folha velha, bacheiro. Enxofre, folha nova, ok? Então vai estar mais no topo. Potássio, folha velha, bacheiro. Cálcio, folha nova, vai estar mais no topo. Magnésio. Sinto muito, não entendi. Folha velha também. E o manganês também, a questão aqui da folha nova. Então, como consideração final, dentro dessa 1 hora que eu passei aqui com vocês, lembrar, sempre levar em consideração o histórico de análise do solo e as correções que foram realizadas, para que eu tenha uma boa interpretação dessa minha análise do solo. Levar em consideração também
a minha análise foliar para me fazer este balanço, lembrar aí do histórico de produtividade, ok? E a análise clínica e visual, o que a gente quer observar? Que por mais que eu esteja num sistema como esse aqui, de integração, né, de consorciação, eu tenho braquiária com milho, mas olha como que visualmente eu vejo que o milho está saudável, a braquiária está saudável, eles estão no mesmo ambiente, que seria um ambiente altamente competitivo, que um poderia estar competindo por nutriente um com o outro, e observo que eu tenho um bom sistema, né? Eu tenho uma boa resiliência dentro desse sistema aqui, eu estou colocando um alto aporte de carbono dentro desse sistema. Tá ok, pessoal? No mais é isso, eu quero parabenizar a todos aí que estão aí, muitos saíram do seu trabalho e estão aqui conosco para acompanhar. Deixo aqui meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Tá ok, pessoal? Excelente, professor Alessandro. Mais uma vez, uma brilhante palestra, treinamento. Pessoal, é só projetar aqui a tela, um minutinho, a gente já vai para as perguntas. Só enquanto o professor Alessandro toma uma água ali para a gente iniciar o processo de perguntas, gostaria de agradecer a participação de todos, turma bem participativa, e mais uma vez colocar à disposição o 3R Lab. Hoje nós vimos a importância de fazer uma análise de qualidade que nos dê confiança para a tomada de decisão. Como o professor Alessandro comentou, nós do 3R Lab, nós fazemos tanto a leitura por fósforo, mesmo em Merit, também em fósforo resina, e a mesma coisa quanto aos micronutrientes, ok? Então, quem precisar aí de micronutriente em DTPA, o laboratório também é habilitado para fazer, e emerge. Hoje, o nosso laboratório faz análise de silagens, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Nós temos todos os selos do Brasil. Meu contato está à disposição, 359-9964-2392. E eu peço mais uma vez que sigam nossas redes sociais, onde sempre estaremos colocando conteúdos a respeito do treinamento do professor Alessandro. Esse treinamento vai para o nosso canal do YouTube. Lá nós sempre estamos colocando conteúdos a respeito do agro produtivo, para você seja mais produtivo. Beleza? Vamos começar. Turma bem participativa, viu? Vamos tentar fazer todas as perguntas o máximo possível aqui, mas como eu disse, meu contato e o do professor está à disposição. Bora lá, professor? Vamos lá, Marcos. Leonardo Moreno. Professor, qual seria a quantidade ideal de subamostras por hectare? Leonardo, isso é uma questão muito importante que a gente deve considerar, né? Vamos pensar assim, se eu vou realizar uma amostragem simples, ok? Uma amostragem convencional, de realizar o caminhamento em zigue-zague. Eu gosto de definir como um número mínimo de subamostras, 20 subamostras, tá ok? Isso pensando aí que eu estou com um amostrador como um trado holandês. Quando eu vou realizar essa amostragem, quando eu estou com uma furadeira, por exemplo, com uma rosca, eu gosto já pensar esse número de subamostras por volta aí de 30 a 35. Então, eu aumento esse meu N pelo seguinte fato, porque quando eu estou com esse amostrador de rosca, a quantidade de solo que eu vou coletar ela é menor. Então, ela pode ser menos representativa. Então, eu necessito de realizar um número maior de subamostras dentro dessa minha área. Quando eu estou com um trado de rosca ou uma sonda, por exemplo, um número aí de 20 subamostras me atende bem. Beleza. O Pedro Monteiro, professor Alessandro, ele quer saber
ele está no norte do Rio de Janeiro, para qual manual seguir? Você deu exemplo de São Paulo, de Minas, do Sul. No norte do Rio de Janeiro, teria algum que você recomendaria? Olha, ô Pedro, para a sua região especificamente, eu não conheço nenhum boletim, tá? Para interpretação, ok? Quando eu não tenho um manual específico, eu tenho adotado aí o boletim dos Cerrados, o da Embrapa, tá ok? Que de forma geral é um boletim que representa bem as condições dos principais solos que a gente encontra no Brasil, tá ok? Se você quiser pensar alguma coisa, vamos pensar aí, pode utilizar a quinta aproximação, tá? Que é do estado de Minas Gerais, mas está mais próximo ao Rio e teria uma representatividade de solos que você pode encontrar dentro da sua região. Dentre os boletins ainda, o Hudson quer saber qual que é a principal diferença de um boletim para o outro na questão de interpretar a análise de solo e até mesmo em fazer a recomendação. Muito boa a pergunta do Hudson. Essa questão da diferença de um boletim para o outro, igual nós observamos, nós temos um boletim para o estado de São Paulo, um boletim para o estado de Minas Gerais, um boletim do estado do Paraná, um boletim do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que é a grande característica desses boletins, né? É que dentro dele, para realizar a interpretação dos teores de nutrientes no solo, estão representados as principais classes de solos. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um solo argiloso lá no estado do Paraná. Então, o boletim do Paraná ele vai contemplar esse tipo de solo, ok? Eu estou em Minas Gerais, eu estou ali próximo ao Triângulo Mineiro, que eu já tenho uma característica de um latossolo. Então, lá na quinta aproximação, ele vai contemplar aí um solo dessa classe, tá ok? Eu estou no estado de São Paulo, mais para o oeste do estado de São Paulo, onde eu encontro solos um pouco mais arenosos. Então, se eu for para o boletim 100, lá no boletim 100, ele contempla essa classe de solo. Quando a gente fala do boletim do Cerrado, ele é um boletim mais amplo, né? Então, ele vislumbra aí a grande parte dos tipos de solo que a gente tem no Brasil. Se eu quero uma interpretação mais específica, eu vou para dentro do meu estado. Se eu quero uma mais ampla, eu posso pensar numa questão aí abrangendo o Brasil, ok? Beleza, professor. A Raquel, ela quer saber, o solo brasileiro, ele no caso, ele é rico em alumínio. Você disse que a gente tinha que corrigir essa toxidez por alumínio. Se é a mesma quantidade aproximada de alumínio em todos os tipos de solo do país. Raquel, o que a gente tem que entender da questão dos nossos solos, principalmente no Brasil aqui, né? É a seguinte questão. Nós estamos numa região onde a gente tem solos bastante intemperizados, ok? O que significa isso? Que, por exemplo, grande parte daqueles nutrientes que eu tinha disponíveis ali no meu solo, eu já perdi ao longo do tempo. Como que intemperiza um solo, né? Alta precipitação e temperatura, que é o que a gente tem no Brasil. Então, essa questão dos altos índices pluviométricos vai lixiviando a argila dos nossos solos, né? Então, a gente vai tendo bastante presença, principalmente da formação de caulinita, que é um mineral aí que forma os nossos solos brasileiros, e esse mineral, ele tem como sua característica aí uma boa presença de alumínio, tá? Então, isso é devido ao processo de intemperização, é formação dos nossos solos, tá ok? E como característica, a gente tem alto teor de alumínio, baixos teores de fósforo, cálcio e magnésio. Marcos,
Tá bloqueado o seu microfone. Opa, desculpa, pessoal. Temos uma pergunta da Fabiana, professor. Ela quer saber a respeito de material para estudar a interpretação de análise de composto orgânico. Pois estou com análise para interpretar, mas eu nunca estudei interpretação de composto orgânico. Fabiana, para a interpretação do composto orgânico, se você for buscar os boletins, esse que a gente comentou, o que eu tenho certeza que você vai encontrar essa informação é no boletim do Cerrado, ok? Eu sei que nele você consegue. Além disso, como que você realiza a interpretação desses compostos orgânicos, né? Basicamente pela leitura dos teores de nutrientes que ele tem, tá ok? Então, essa é a leitura que a gente tem feito. Excelente, professor. O Julimar, ele quer saber, para avaliação de fósforo disponível, o fósforo natural no solo, o melhor método que temos hoje é a avaliação via resina? Olha, Julimar, o que a gente tem que entender é o seguinte, se eu for interpretar via resina, eu estou lendo o meu valor absoluto, ok? Se eu for interpretar o meu fósforo via Melick, eu tenho que fazer a associação do teor de argila que eu tenho no meu solo com a disponibilidade de fósforo. Só para a gente poder entender aqui, na tabela que eu apresentei para vocês, né, eu gosto de elencar sempre a última coluna lá como o meu nível crítico adequado. Então, para isso, eu coloquei ali que o teor de fósforo resina seria por volta de 30 miligramas. Então, se eu estou com o meu laudo em mãos e observar que eu tenho 30 miligramas de fósforo em resina, quer dizer que eu estou no meu nível crítico adequado ali do teor de fósforo no solo. Quando eu vou realizar a interpretação da análise com o fósforo Melick, eu tenho que cruzar essa informação com a questão da textura. Então, vamos para um exemplo nesse caso. Eu tenho um solo de uma textura de 45% de argila. Como que eu interpreto? Se eu estou com esse valor de fósforo acima de 18 miligramas, quer dizer que eu estou com um nível muito alto de fósforo no meu solo. Agora eu tenho uma outra questão, né? Eu tenho 45, normalmente a gente observa que naturalmente os nossos solos aí vão apresentar a faixa de 8 miligramas. Então, se eu tenho 8 miligramas de fósforo no solo com 45% de argila, quer dizer que eu estou na fase, na classe baixa, tá? Vou trazer um outro exemplo aqui. Eu tenho 15% de argila no meu solo, ou seja, um solo um pouco mais arenoso, tá? Então, se eu cruzar essa informação de 15% de argila no meu solo e eu estou lendo lá um valor de 8 miligramas de fósforo, já é um solo que eu tenho um bom teor de fósforo. Então, não quer dizer que o resina e o Melick, um é melhor que o outro. Eu tenho que saber interpretar qual que é o teor de argila que eu tenho no meu solo e qual que é o teor de fósforo. E assim eu chego se eu estou no nível baixo, médio ou alto, ok? Excelente, professor. Pessoal, realmente a gente está com a turma bem participativa, isso é ótimo. Vamos para uma pergunta agora do Marcelo Ramos. Boa noite, excelente palestra, professor. Parabéns. Para formar a área de braquiária de acordo com a sua tabela de avaliação do solo, qual solo seria o mínimo aceitável? O baixo é aceitável ou teria que ser o médio? Abraço. Boa noite, Marcelo. Prazer ter você aqui. Na tabela que eu apresentei, eu gosto de pegar a penúltima coluna, o meu limite superior, ele é o teor mínimo que eu tenho que ter no meu solo, que a gente interpreta como nível crítico, ok? Normalmente, quando eu estou lá na minha linha, na coluna azul, tá ok? Eu já estou em níveis altos aí, tá?
nunca considerar os valores para baixo. Se eu tiver abaixo da penúltima coluna, isso aí me indica que eu tenho que construir a fertilidade do solo, ou seja, eu vou ter que ter um bom dispêndio aí com a questão de correção e fertilização do solo, tá bom? Excelente, professor. Tuari David. Após a análise e correção de acidez do solo, a adubação de implantação de pastagem para o gado deve ser feita aproximadamente quantos dias antes de implantar a semente para germinação? Logo após, né, o que a gente tem visado aqui, Tuari? Por exemplo, a gente vai realizar uma abertura de uma área, né? Vamos pensar que eu tenho um campo e eu vou abrir literalmente essa área. Eu tenho gostado de pensar no processo de abertura desta área por volta do mês de março, tá ok? Por que eu gosto de pensar nessa época? Porque eu tenho o final das chuvas do verão, tá certo? Eu tenho uma condição de umidade e eu tenho que lembrar que para que o calcário tenha um bom efeito dentro do meu solo, ele depende do contato da partícula de calcário com a colóide do solo, a partícula de argila, e para que essa reação aconteça, eu preciso de água, tá? Então, eu ainda tenho essa condição de água. Então, eu fiz toda a questão do revolvimento do meu solo. Normalmente, a gente tem realizado aí umas 2 demãos de grades dentro desse preparo de área, e depois a gente vem com uma grade niveladora, né, para poder acertar o terreno. Após a passagem dessa grade niveladora, eu já posso realizar o semeio aí das sementes aí, principalmente pensando na formação do meu pasto. O que a gente tem observado muito o pessoal realizar é a questão do preparo do solo justamente nessa época em que nós estamos. O que eu gosto de chamar a atenção? Nós estamos num período mais seco, ok? E logo o próximo mês aí, a gente gosta de falar que é o mês de soltar pipa, e eu vou aplicar calcário, então eu vou observar a grande deriva desse calcário. Então eu vou estar perdendo esse calcário aí por deriva. Outra questão, eu não tenho umidade. Quando eu passo a grade aí para realizar a incorporação desse calcário, vai formar muitos torrões, ou seja, eu não vou ter aquela pulverização adequada do meu solo, né? Então, eu não vou ter um bom contato de partícula de calcário com partícula de argila no meu solo. E, além do mais, eu não vou ter a água aí para poder acelerar esse processo. Eu vou ter que esperar aí, normalmente, começo de outubro, para poder chegar a água. E aí, sim, eu vou realizar o semeio da minha pastagem, das sementes aí, para poder vingar, né? Porque agora não adianta eu querer implantar assim, eu posso até ter uma emergência, mas eu não vou ter aquela emergência tão vigorosa quanto eu tenho no meu período das águas. Tá ok? Excelente, professor. Temos vários participantes perguntando a respeito do laboratório, se faz análise via fosfororesina, se faz um micro a respeito do DTPA, se faz análise para consultores com recomendação para frutíferas. Sim, nós fazemos. O meu contato está aí. Qualquer dúvida a respeito do laboratório, pode entrar em contato pelo 3599642392, que eu estarei de plantão respondendo qualquer dúvida, ok? Temos mais uma pergunta aqui, professor Alessandro. É do Maicon Carvalho. Ele está falando a respeito dos micronutrientes. Vi que a quantidade de micronutrientes deve ser dosada de forma reduzida, mas se acontecer de dosar de forma a mais do que o solo precisa, o que pode acontecer? Olha, Maicon, essa resposta aí está muito associada àquela questão, né? Principalmente, vamos pensar num remédio, tá? Qual que é a diferença do que vai te curar do que vai te matar? É a dose, né? Então, se eu tenho aplico uma dose muito alta,
eu posso causar toxidez de micronutrientes nas plantas. Isso é comum de ver, eu já vi, principalmente muito associado a zinco, e a gente sabe que devido a essa intemperização dos nossos solos brasileiros, então a gente tem baixos teores de zinco nos nossos solos, então o pessoal pode errar aí na questão da dose. Outro sintoma de toxidez que eu já observei é a questão do boro também, tá? E o que é o grande complicador disso, né? Que o mesmo sintoma de deficiência nas plantas é o sintoma de toxidez. Então, nesse caso, só com a análise de folha que eu vou conseguir identificar se eu estou em deficiência ou se eu estou em toxidez daquele micronutriente. Excelente, professor. Mais uma perguntinha aqui do Gustavo. Em solos que o poder tampão é alto, a alteração do pH é difícil. A aplicação de cálcio, às vezes, se torna inviável. Existe alguma outra técnica para ser utilizada? Olha, um único produto que eu conheço, que a gente usa há mais de 100 anos na agricultura, que tem capacidade de corrigir pH, é calcário. A gente vê muito pessoal falar em pó de rocha, mas não é comprovado 100% o seu efeito quanto à correção de acidez do solo. E o que a gente tem observado também, né? Que para que eu tenha uma correção da acidez com o uso de pó de rocha, você precisa ir de uma dosagem aí bem próxima a 50 toneladas, né? Vamos pensar que num calcário com a dosagem aí próxima a 5 toneladas você corrigiria. Então é 10%, né? Então entra a questão do custo de você fazer isso, do número de aplicações que você vai ter que realizar. Pensando aí nas nossos distribuidores de calcário, né? Ele tem uma capacidade aí, os mais comuns, de 5 toneladas. Quantas vezes eu vou ter que passar esse calcareadeiro para aplicar essas 50 toneladas, né? Então entra muito a questão do operacional e o custo que vai se gastar. Pensando nisso, o que a gente tem observado, né? Realizar essa aplicação de calcário junto a uma boa incorporação. A gente tem adotado aí grades pesadas para incorporar cada vez mais profundo esse calcário. E se precisar, posteriormente, a gente pode realizar uma aplicação de calcário em superfície e associar ele a um condicionador do solo, como o gesso agrícola, que vai ajudar, aí, no caso, a percolar esses nutrientes aí, essa correção no perfil do solo. Ok? Ótimo, professor. Uma pergunta da Isadora Paraíso. Em um solo arenoso, 90% de areia, tem restrição quanto à utilização do gesso? Olha, tem sim. A gente tem observado que em solos arenosos, uma dosagem aí, nesse caso, o máximo a gente tem trabalhado por volta de 1.500 quilos, tá? 1,5 tonelada por hectare. Como é um solo arenoso, que a gente já tem uma boa, ele não retém muita carga, né? E o gesso ele tem essa boa capacidade. Se eu fizer uma aplicação de uma dosagem um pouco mais pesada, aquela fertilidade que eu construí ali na camada de 0 a 20, vamos pensar assim, eu posso perder principalmente nitrogênio e potássio, né, que lixivia no nosso solo. Como que eu posso corrigir isso? A gente vai ter que buscar principalmente aí mileto, braquiárias, plantas que tenham sistemas radiculares vigorosos, que vão ter a capacidade de crescer sua raiz em profundidade e beber desse nutriente que está lá em altas profundidades, depois isso retornar na forma de palhada e ciclar novamente esses nutrientes, tá? Mas tomem cuidado. Por exemplo, deve ser uma prática comum aí para você realizar parcelamento de adubação nitrogenada e potássica também, né?
Você não tem carga para reter esses elementos no solo. Então, isso aí se vale. Tá ok? Excelente, professor. Pessoal, a gente vai tentar fazer mais algumas perguntinhas, mas como eu disse, meu contato está à disposição. O contato do professor Alessandro está à disposição. Turma bem participativa. E isso é bom, muito bom. Vamos lá para mais umas perguntinhas aí, o professor Alessandro, que já está até finalizando o tempo do professor. Vou tentar. Vamos lá. O Alexandre. Professor, em solo argiloso, para fazer recomendação de calagem, qual é o melhor método para fazer a recomendação? Eu posso trabalhar com métodos de saturação de cálcio na CTC para chegar a 60%? Alexandre, essa questão aí da calagem, eu particularmente, eu tenho acompanhado, tenho um orientador meu, o professor Silvino, da Universidade Federal de Lavras, ele tem trabalhado muito nessa linha, tá? O que a gente tem hoje disponível, tá ok? A gente tem disponível o método da saturação por bases, ok? Que é levar, por exemplo, eu quero um V% de 70%. Então, esse é o método, um dos métodos que a gente tem. E a gente tem um método da neutralização do alumínio, que é conhecida aí como método de Minas Gerais. Mas o que a gente tem observado praticamente no campo, e até eu mesmo, para as minhas recomendações de calagem, eu tenho gostado muito de utilizar a saturação de cálcio na CTC, ou seja, eu faço a minha conta de recomendação pensando em atingir cálcio na CTC por volta de 60%, tá? E magnésio ali por volta de 20%. Não esquece do magnésio também nessa conta aí, porque é a única chance que você tem de colocar magnésio, tá? Então, lembrar do cálcio entre 50% e 60%, mas também lembrar do magnésio ali entre 15% e 20%. Eu tenho ido muito nessa linha para as recomendações de calagem, tá? Excelente, professor. Pessoal, o pessoal está perguntando bastante. Sim, nós iremos disponibilizar depois todo o treinamento. Por isso, eu peço que sigam nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Sempre estamos colocando os conteúdos, ok? Professor, tem só mais umas duas perguntinhas aqui. O pessoal quer saber. A Fabiana ela quer saber a respeito de retirar a amostra para verificar calcário. De 0 a 10, ou você acharia melhor de 0 a 20? Fabiano, muito interessante a sua pergunta, tá? Se a gente realiza, principalmente, vamos pensar que eu estou em um sistema de plantio direto, né? Eu não quero revolver esse solo. É interessante aí eu realizar essa estratificação, 0 a 10, tá? Porque a gente sabe que o calcário ele não tem capacidade de mobilidade no perfil do solo, ok? Então, eu realizar a estratificação 0 a 10, 10 a 20 é essencial, principalmente se eu for realizar a aplicação dele em superfície, tá? Professor, porque aqui a gente também teve perguntas a respeito de análise foliar. O Tiago Henrique, ele quer saber, professor, gostaria de saber o porquê se coleta a amostra foliar do milho quando a espiga já está formada, uma vez que as aplicações de fertilizantes nesse período já não fariam muita diferença na produção. Olha, principalmente pelo seguinte fato, por exemplo, eu apresentei duas tabelas de interpretação, né, para vocês aí de análise foliar. As tabelas que nós temos, que está disponível, é justamente nesse período de florescimento. Anterior ao período do florescimento, eu concordo plenamente com a sua lógica, nós não temos tabelas interpretativas. Aí você terá um grande desafio. Você pode construir a sua própria tabela, né? Você faz o seu manejo nutricional, zera uma parcela e vai aumentando as doses e vai construindo a sua tabela e sempre coletando as folhas na mesma época, tá? Então, a grande questão aí é a questão das tabelas de interpretação que não nos fornece
esse valor anterior ao florescimento. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.